Olá, muito bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado por estarem até agora aqui comigo nessa sequência sobre vídeos que buscam abordar como melhorar a vida hoje nessa reclusão pela quarentena. Eu gostaria de continuar tocando no assunto da ansiedade, que eu acho que ela é muito forte para a maioria das pessoas. Já vimos alguns aspectos, já vimos algumas possibilidades de pequenas atitudes que podem causar um efeito de melhora. Eu estou preconizando pequenas atitudes porque eu sei que eu estou atingindo um público muito eclético, muito vasto. Cada pessoa é de um jeito e cada pessoa está vivendo uma realidade diferente dentro dessa pandemia, não é? Então eu tenho que ser bastante flexível e propor soluções pequenas, práticas, que causem um grande efeito, que sejam passíveis de realmente serem implementadas. Hoje, particularmente, eu gostaria de abordar a questão da amplificação dos problemas. Por que isso? As coisas ocorrem como elas ocorrem, elas são como elas são. Mas nós interpretamos cada situação e podemos diminuí-las ou aumentá-las. Por isso que é muito comum você ver variadas pessoas que, quando confrontadas com a mesma situação, elas reagem de maneira diferente. Cada uma vai reagir de acordo com a sua índole interior. Umas vão ficar tranquilas, outras vão ficar desesperadas por causa disso. Então, o fato é que a cada situação que a vida nos coloca, nós amplificamos ou não. Neste momento, existe um dado muito concreto, existe um vírus, existe uma doença que ainda não tem um tratamento adequado, não tem uma vacina, você não tem controle sobre isso, não é? Isso impacta a sua vida financeira, a sua vida profissional. Tem vários fatores que são claramente preocupantes. Se não podemos mexer diretamente com eles, né? Não podemos dizer, pronto, acabou, sumiu a quarentena, sumiu o vírus, podemos atuar dentro de nós. Atuar dentro de nós não tem limites. Você pode realizar grandes mudanças dentro de você. E no tocante a este tema, a este vídeo, tocar naquela parte dentro de você, dentro da sua mente, que pode estar amplificando o perigo, amplificando a sua interpretação de quão perigoso isso é. Como é que nós fazemos isso? Às vezes fazemos até pela própria construção da frase, o pensamento que é traduzido numa frase, que às vezes só pensamos e às vezes falamos uns para os outros. Olha como é comum dizer assim, nunca vai dar certo, isso nunca vai passar, não posso contar com ninguém, não tem nada que eu possa fazer. Olha, quando você fala essas palavras, você usa dessas expressões, aquilo está traduzindo o seu estado de desespero, está traduzindo a sua interpretação sobre o tamanho da coisa e o tamanho da sua capacidade de lidar com ela. Só que quando você fala, você expressa uma espécie de verdade e você próprio começa a acreditar nisto. Cada vez que você fala, não há o que se fazer, eu não tenho como lidar com isso, nunca que vai dar certo, não tem ninguém que possa me ajudar, você reforça para você a dificuldade e amplifica o tamanho dela. Será que você não poderia falar de uma forma um pouco mais neutra? Olha, é desafiador. Olha, ainda não tenho uma resposta para isso. Ainda não tenho. Em vez de dizer, não, nunca haverá. Ainda não sei como lidar com isto. Ainda não sei, quer dizer que agora eu não sei. Mas você abre uma possibilidade internamente de que seja possível. Não posso contar com ninguém. Será que isto é uma verdade absoluta? E se você até acha que não pode contar com ninguém, o que você poderá fazer para contar com alguém? Pedir ajuda? Procurar novos amigos? Buscar uma terapia? O que seja. Entenda? É muito diferente de você automaticamente considerar não posso contar com ninguém. Não há ninguém capaz de me ajudar, ou de me entender, ou de resolver por mim. Você já deu um veredito final e que a coisa não vai sair do lugar. Então, comece pelas suas frases, as que você pensa e as que você verbaliza.
Observa também se no seu convívio, tanto das pessoas que estão ao seu lado, como com aquelas que você troca pelas redes sociais, provavelmente o número pelas redes sociais é imenso, né, comparado com as pessoas dentro de casa. Observa se essas pessoas também não ficam falando desta maneira, porque é você alimentando a elas e elas alimentando a sua visão amplificada do problema. Então, começa a tentar não comunicar isto desta maneira, e se as pessoas estão exageradamente assim, explica para elas isso, até refreia um pouquinho esse contato, para sair desse momento de imersão, não vai dar certo, não vai dar certo, não vai dar certo, a coisa é muito maior. Observa que pequenas atitudes você pode fazer. Se existe um vírus, que aí não podemos ainda controlar ou ter uma prevenção maior com vacinas ou outros remédios, podemos lavar a mão, podemos usar máscaras. São atitudes que estão ao seu alcance e que dão efeito positivo. Certamente dão. Olha quantas coisas, né? Diminuir o contato social, não ir para fora de casa se você não precisa, né? São atitudes concretas. Dá uma lapidada. Eu observo que depois de 2 meses ou mais com essa história, ninguém mais aguenta ouvir nada. E acaba então também não lendo, não relendo. Sabe aquele efeito das pessoas que viajam de avião, que já viajaram N vezes? Quando ela entra no avião, vem lá as comissárias de bordo mostrarem as regras de segurança, com aqueles panfletos, a queda da máscara, fivele o cinto, o que fazer se o avião aterrissar na água, tem uma boia embaixo do banco. Quem já viajou 3, 4, 5, 10 vezes nem presta atenção. Ainda fica de saco cheio que a pessoa está fazendo isso. O mesmo fenômeno pode estar ocorrendo agora. Todos nós já viramos especialistas. Nós sabemos tudo como se prevenir da doença. Será que você sabe tudo? Será que não há uma nova forma, uma nova dica? Procure olhar sem medo, sem preocupações. Mas isso mostra o quê? Atitude positiva, atitude de ação. Você não está passivo. Sempre que você não está passivo, a sua ansiedade diminui, porque a possibilidade de fazer algo aumenta a sua autoconfiança, a sua autocapacidade. Então observa se não há alguma coisa nova sobre isso. Eu já andei lendo coisas muito interessantes sobre a questão do uso de óculos, sobre a questão do tempo de permanência do vírus na boca, como deve ser a forma correta de enxaguar, vários pequenos detalhes, higienização do veículo, do carro. Olha quanta coisa interessante. Se você vai sair de casa para trabalhar, o que é possível fazer em termos de, ao chegar no trabalho, se eu vou trocar de roupa ou não. Há muitas dicas que vão desde os médicos até dicas interessantes de pessoas que estão criando experiências novas. Olha que interessante, não é? São atitudes que tiram você daquele momento de ficar amplificando o problema. Deixa o problema no nível que ele está. Se você pensar que a doença é incurável, nesse momento ela não é exatamente curável ou incurável, nós não temos ainda um tratamento adequado. Esse tratamento está surgindo dia após dia. Já se prevê que, talvez no início do ano que vem, tenham vacinas confiáveis, testadas, que possam ser usadas em larga escala. Isto é excelente notícia. É uma excelente notícia. O que significa? Que talvez, por um custo social muito grande, que estamos todos passando, não é fácil, um custo emocional também, temos que nos resguardar para que lá na frente tenhamos mais possibilidades de lidar com esta doença, que ela claramente deixará de ser um grande perigo. Então, nesse momento, nós temos ferramentas, sim, temos inteligência e bom senso. Vamos usar. Em vez de amplificar o problema. Não tem cura, não tem saída. Não se trata de ter ou não ter cura. Trata-se do que se fazer. Não é? Câncer tem cura? Sim e não. Não é? Por um lado, não há ainda um tratamento. Olha, toma aqui um remedinho, o câncer sumiu. Mas há inúmeros outros tratamentos e mudanças de hábitos que salvam vidas quando a pessoa tem um diagnóstico de câncer. Como uma série de exames, posturas e alimentação que previnem o surgimento do câncer. Já sabemos que o sol no certo horário tende a danificar as células. Vamos tomar sol de manhãzinha ou no final da tarde, usar protetor, são medidas. O mesmo se aplica agora. Então, quantas coisas você pode fazer dentro do seu dia a dia
que não amplifica aquilo que você acha que não vai dar certo, é incurável, não dá para sair na rua. Se você precisa sair na rua, dá para sair na rua tomando medidas mais radicais de proteção. Não dá para sair impunemente, não é para ir bater papo na esquina, sabe? Mas se for absolutamente necessário que você vá ao médico, vá ao mercado, que você vá trabalhar, você pode fazê-lo dentro de normas de segurança muito bacanas e que sempre são aprimoradas, estão sendo aprimoradas. Eu, quando fui internado, naquele momento, não se tinha ainda um conhecimento muito claro dos processos inflamatórios que a infecção causa. Hoje, quem é internado neste momento, já dentro da hospitalização, se não estou enganado, eu não sou médico, não devo opinar muito sobre isso, mas pelo que eu entendo, já há todo um tratamento com anti-inflamatórios que melhoram muito o quadro de quem está internado. Quando eu fui internado há 2 meses atrás, isso não havia. Era mais risco ainda para quem estava internado dentro de uma UTI. Agora, apesar do risco ainda alto, já há tratamentos que minimizam os efeitos e aumentam a possibilidade de recuperação do próprio organismo. Olha que coisa fantástica, né? Então, todo esse esforço que todos nós fizemos coletivamente de isolamento preveniu, nesses 2 meses, um número muito grande de infecções. Se hoje, porventura, uma pessoa for infectada, e se porventura ela for uma daquelas que tem um quadro grave que precisa de internação, que é apenas uma parte da população, ela tem muito mais capacidade de enfrentamento, os médicos têm mais recursos, há mais compreensão sobre isso tudo. O nosso esforço coletivo nos deu, a todos nós, uma possibilidade maior. Por favor, entenda isso, valorize isso, em vez de amplificar. Não vai dar certo, não há cura, é mortal, vou perder o meu emprego, vou perder o meu negócio. Muita coisa você pode mudar em termos do seu pensamento. Até mesmo as questões financeiras, as questões de manter o seu negócio, até mesmo as questões do emprego, são realmente dramáticas. Eu não posso avaliar, cada pessoa tem uma realidade que eu não posso alcançar. Não quero ser ingrato, não, pelo contrário, eu levo isso muito a sério. Mas também é fato que existem pessoas que vão entrar em desespero profundo e aquelas que em cima disso vão dizer, o que eu posso fazer, em vez de amplificar o problema pessoal. Então eu vejo iniciativas de pessoas, por exemplo, lojistas que não tinham a sua venda online, sua venda era ali de porta, né? A pessoa ia ter o lojista. Elas estão criando mecanismos de ter vendas online, entrega online. Estou vendo várias pessoas fazendo isso, vários colegas na área médica, colegas psicólogos como eu, fazendo atendimento online, psicólogos que nunca tinham feito, que diriam que não fariam isto, estão surpresos com a qualidade do atendimento que pode ser feito. Professores que também, com muito sacrifício, que estão dando aula online. Há pessoas que estão inventando formas novas de falar de si, falar do seu trabalho, reinventar o seu negócio. Não é fácil, não está sendo fácil, está sendo bem dramático, mas alguma coisa às vezes a pessoa consegue fazer e às vezes é até revolucionário. Eu ouvi já alguns exemplos que a pessoa diz, está melhor do que antes. É raríssimo, é raríssimo. Mas eu vi algumas pessoas que dizem, é impressionante como eu descobri uma forma nova que está me dando uma boa lucratividade e eu vou incorporar isto a partir de agora. Interessante ouvir esse relato. O que eu quero dizer com isto? Não estou querendo fazer apologia que é fácil, que vamos fingir. Não vamos fingir nada, está difícil. Mas, se você olhar de uma maneira talvez mais simples e começar a simplificar tudo e procurar assim, o que eu posso fazer, em vez de apenas olhar para aquilo, colocar como não vai dar certo, é assustador, em vez de amplificar, você vai se reinventar, vai encontrar formas novas. No mínimo, para pelo menos diminuir a sua ansiedade. Se você não pode estar totalmente isento da doença, do risco da doença, ou isento das questões econômicas que estão ocorrendo, pelo menos a sua ansiedade interna melhora, o que preserva a sua saúde, o seu bem-estar, e lhe dá margem de lidar melhor com cada um desses aspectos. Vamos interagir. É muito importante que cada um de nós, dentro da sua realidade, descubra como não amplificar o que já está ocorrendo. E cada coisa que nós pudermos descobrir, nós podemos trocar com outras pessoas. Cada um de nós será apto a olhar a experiência do outro e dizer, gostei disso, isso para mim é útil, acho até que eu posso melhorar esta ideia. É muito legal se você aí contribuir, relatando como você está vivendo com isso e que soluções você está encontrando para preservar
o seu dia a dia, a sua saúde e o seu próprio negócio? Muito obrigado, um grande abraço a todos.